Olá, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui novamente conosco no nosso canal. Desde já, eu gostaria de saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer a você que você é bem-vindo aqui e o meu desejo é que você se sinta à vontade aqui nesse local que nós disponibilizamos, que nós temos trabalhado arduamente para poder fazer dele um canal que é nosso, mas é seu também, pode ser seu também. E para que isso aconteça, eu gostaria de fazer um pedido a você. Se você gostaria que esse canal fosse seu também, fosse um pouco seu também, fizesse mais parte da sua vida, dê um joinha, dê um like, curta os nossos vídeos, compartilhe, faça com que ele alcance outras pessoas também, que ele possa alcançar, abençoar outras pessoas também. Bom, sem mais delongas, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de ministrações que tem sido regida pela nossa revista, que tem como título base Esperança em Tempo de Quarentena. Lembrando que hoje nós estaremos ministrando a lição de número 2, que tem como título A Adversidade Traz Maturidade. Vamos lá? Vamos começar nossos estudos? Bom, meus irmãos, como eu disse anteriormente, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de ministrações que se baseiam na nossa revista Palavra e Vida, que tem como título Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje nós estaremos ministrando a lição número 2, que tem como título A Adversidade nos traz maturidade. E como texto base, o autor nos propõe um texto que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 ao 18. Eu vou estar lendo aqui no slide, o irmão que quiser estar lendo, acompanhando na sua própria Bíblia, na sua própria versão, pode ficar bem à vontade. E diz assim a palavra de Deus: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas ou nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, com certeza, a esperança é uma das virtudes que diferenciam ou distinguem os verdadeiros cristãos, aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo, daqueles que têm simpatia, daqueles que muitas vezes dizem apenas crer em Cristo. A esperança é o que mantém os verdadeiros cristãos, os discípulos de Cristo, de pé, porque isso nos proporciona ou isso traz para nós o consolo por saber que Deus tem cuidado de nós, por mais que nós estejamos passando por situações difíceis, principalmente nesse período de pandemia, por mais que as situações sejam adversas, por mais que as coisas pareçam estar saindo do nosso controle, nós entendemos, e essa esperança, a nossa esperança por estar em Cristo, nos faz enxergar que Deus tem cuidado de nós e Ele tem renovado as nossas forças de forma a permitir que nós passemos por todas essas circunstâncias, e eu diria dessa forma, com alegria no coração, com paz de espírito também. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo relembra alguns episódios de sua vida e ele expõe algumas situações difíceis que ele passou durante a sua caminhada ministerial. Paulo passou por apedrejamento, açoites, prisões, naufrágios, sofreu fome, sede, jejum, a sua autoridade apostólica foi colocada em xeque. Mas uma coisa que me anima ao olhar para a história de Paulo é que Paulo, mesmo diante de todas essas adversidades, ele sabia que ele devia cumprir a sua missão, ele sabia por quem ele estava lutando e durante todas essas adversidades ele conseguiu encontrar forças para testemunhar mesmo em meio a todo esse sofrimento. Ou seja, em toda a sua adversidade,
Paulo conseguiu achar motivos, conseguiu ter alegria e fazer com que aquela situação ruim, adversa na sua vida, fosse uma oportunidade para que ele também pudesse pregar o Evangelho. Meu irmão, talvez o tema de hoje, ou o que está sendo falado hoje, ainda seja de difícil entendimento para você. E eu concordo que às vezes é difícil nós entendermos porque nós, a partir do momento em que nós estamos em Cristo, parece que as coisas começam a dar errado, parece que as coisas pioram. Quando eu estava no mundo, e esse é o pensamento que muitas pessoas têm, quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis, agora que eu estou em Cristo, as coisas estão mais difíceis para mim. Isso é um pensamento quase que unânime entre nós, os cristãos. Mas uma coisa nós precisamos analisar: as adversidades e as dificuldades, ou as dificuldades, podem servir para nós como um parâmetro para nós enxergarmos se nós temos realmente comunhão com Deus, se nós confiamos realmente em Deus, se a nossa esperança realmente está em Deus. Ou seja, as adversidades servem para nós testarmos se nós continuaremos em Cristo, mesmo quando a dificuldade chegar. E assim acontece conosco. Imaginemos nós, vamos supor, hoje você poderia pensar assim: eu não tenho problema com fofoca. Uma coisa que é quase comum. Não era para ser comum e também não era para ser aceito, mas acaba sendo uma coisa comum de tanto que a gente acaba fazendo isso. Mas é uma coisa errada, é um tipo de pecado. Hoje você admite a ideia de que você não tem mais problema com fofoca, que você consegue se controlar. Mas você até hoje não foi experimentado. Até o dia que você é experimentado, tem chance de fazer fofoca, tem chance de levar o assunto adiante e você acaba cedendo e faz. Essa seria a primeira vez que você foi experimentado, e no teste que você deveria passar para você assumir a ideia de que você não tem mais problema com isso, você falhou. Então é necessário que nós sejamos provados, sejamos testados para saber onde se encontra a nossa fé. Há um provérbio anônimo que diz: nós só saberemos o gosto do chá quando nós colocarmos água quente nele. Ou seja, as adversidades experimenta quem nós somos. É a adversidade que mostra quem é você de verdade, e como cristão, quem é você em Cristo, qual é a sua atitude, qual é a sua reação quando as adversidades batem à sua porta. De fato, é fácil nós agirmos dentro da normalidade. Quando tudo está normal, nós conseguimos ser quem nós queremos ser. Mas quem é você quando a adversidade chega, bate à sua porta? Quem é você quando as circunstâncias parecem sair do seu controle? Meus irmãos, talvez seja para isso que a lição de hoje apareceu, para vir trazendo luz às nossas mentes. E a Bíblia talvez não, a Bíblia traz para nós algumas lições que podem ser aplicadas nas nossas vidas para que o nosso entendimento possa se aprofundar e nos esclarecer o motivo pelo qual as adversidades são necessárias para nós como cristãos. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, a partir deste instante, o autor destaca para nós alguns pontos que serão interessantes para a nossa compreensão a respeito da adversidade, como ela é necessária para nós. Ele vai esclarecer um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais o entendimento e alguns conceitos a respeito de muitas coisas que a gente acaba sofrendo por não entender, ou acaba vivendo e não sabe por que está vivendo. E em um primeiro momento, o autor vai dizer que a adversidade é inevitável. E eu destaquei aqui dizendo o seguinte: ou já passamos pela adversidade, ou estamos passando por ela, ou mais cedo ou mais tarde vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre. Meu irmão, se hoje você saiu do mundo e veio para Cristo, em algum momento alguém te disse que neste lugar que você encontra, você estaria longe das provações, das adversidades, das dificuldades, apague tudo que foi dito, cancele, extermine isso da sua mente,
porque a Bíblia não diz em momento algum que nós seríamos imunes às adversidades. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de exemplos de personagens que tinham muita comunhão, muita intimidade com Deus, e eles padeceram na sua própria pele, sofreram na sua pele as circunstâncias adversas justamente por caminhar com Deus, caminhar com Cristo e querer fazer a vontade dela. Meus irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer, não pode sair da nossa vista, do nosso pensamento, é que nós vivemos em um mundo cheio de pecado. O mundo jaz no maligno, o mundo está cheio de pecado, sim, e vivemos em um corpo que padece, que morre, que apodrece, ou seja, nós vivemos em um tempo finito, nós estamos aqui somente de passagem. Nós estamos em um mundo que tem sido regido pelas leis de Satanás, e isso é fato. Nós temos vivido em um mundo na qual a Bíblia diz que jaz no maligno, ou seja, nós estamos vivendo em um mundo que está cheio de pecado. Então, em algum momento isso vai nos atingir de alguma forma. E outra situação também, nós padecemos justamente pelas escolhas que nós fazemos ao deixarmos o mundo e resolvermos seguir a Cristo. Não tem como nós seguirmos a Cristo e Satanás e os seus anjos ficarem satisfeitos, ficarem alegres com isso, pararem de nos perseguir. Não, as perseguições vão vir, as dificuldades, as situações ruins vão vir, e isso acontece, e um dos motivos é porque nós escolhemos seguir a Cristo, nós escolhemos ficar à parte das coisas do mundo. E isso acontece com Paulo, aconteceu com Paulo, principalmente nesse texto que nós acabamos de ler, que ele padecia na própria pele a escolha que ele tinha feito. Então, se alcançou Paulo, vai alcançar a gente em certa medida também. Meus irmãos, seguindo com a nossa lição, no primeiro momento, no nosso primeiro tópico da lição, nós falamos um pouco sobre a adversidade e o fato dela ser inevitável, ou seja, em algum momento da nossa vida nós passaremos por ela. E em um segundo momento, no segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar a respeito da adversidade e suas fontes. E talvez você tenha pensado, ou muitas vezes já passou isso pela sua cabeça, de onde a adversidade vem? Quem errou comigo? O que eu estou falhando? Deus me abandonou? Deus virou as costas para mim? Por que as coisas estão difíceis? De onde está vindo tudo isso que está acontecendo comigo? E eu sei que você já pensou nisso, eu já pensei nisso, e isso é natural da gente justamente por conta das nossas limitações humanas. Tópico de número 1, o autor vai nos dizer que a adversidade pode surgir a partir de nós mesmos. Meus irmãos, tem um texto lá em Tiago 1,14 que vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria cobiça quando esta nos atrai e nos seduz. Quer dizer, em outras palavras, que não é algo que vem de fora, não é a ação de Satanás, não é nenhum fator externo, é alguma coisa dentro de nós que nos leva a cometer erros. Então, trazendo para a nossa realidade, alguma coisa em nós provoca adversidade na nossa vida. Eu poderia citar como exemplo, por exemplo, você tem algum tipo de problema em que você não é satisfeito com as coisas que você tem. Você queria ter um melhor emprego, queria ter melhores condições, uma melhor casa. Então, todas as vezes que algum conhecido seu, porque na maioria das vezes é com conhecidos que isso se desenvolve ou ocorre, nas vezes que os conhecidos ou as pessoas que estão próximos a nós apresentam suas vitórias, suas conquistas, mostram alegria pelo que conquistou, quem tem problema com ciúme e não gosta das coisas que tem, não tem satisfação com as coisas que tem, acaba desprestigiando, acaba falando mal, acaba arrumando algum tipo de defeito justamente porque não consegue aceitar o fato de que a outra pessoa venceu e você queria estar no lugar da outra pessoa e você não venceu como a outra pessoa venceu. Isso é um dos poucos exemplos, ou alguns dos exemplos que poderíamos citar a respeito da adversidade e como ela parte de nós. O autor também fala de Jonas,
que resolveu desobedecer ao Senhor e resolveu andar com suas próprias pernas, fazer a sua vontade, até que a adversidade veio e Deus usou aquelas circunstâncias para fazer com que Jonas voltasse os seus olhos para ele e agisse de acordo com a vontade de Deus. Esses são alguns dos exemplos que nós poderíamos citar. Meus irmãos, em segundo lugar, em um segundo momento, o autor vai dizer que as adversidades podem surgir a partir das pessoas que estão no nosso redor. Eu disse no início da lição que nós estamos em um mundo cheio de pecado e nós habitamos em um corpo que apodrece, que morre, que é perecível. Nós estamos sujeitos às leis desse mundo. Meus irmãos, alguns textos bíblicos, nas palavras do próprio Jesus, ele vai falar que muitos profetas apareceriam no meio de vós. Olha que situação, pessoas que estão dentro da igreja, que pensam que são cristãos, mas quando na verdade não são. E isso aí é também um dos exemplos, mas também poderíamos citar de pessoas que nós nem conhecemos. Exemplos pessoais que eu poderia dar, pessoas que muitas vezes não gostam de nós justamente, ou simplesmente porque nós somos cristãos e não gostam do fato de nós nos comportarmos de uma forma diferente, ou nós não concordarmos em sentar em roda de pessoas que escarnecem o Evangelho. Então a adversidade também pode vir de pessoas que estão ao nosso redor. O autor também vai nos dizer que as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. E aqui nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos pegos nos extremos, no extremismo, de não chegarmos a ponto de negligenciar Satanás e as suas obras e também não darmos tanto crédito ou mais poder do que ele de fato tem. Mas quando nós conseguimos entender que Satanás tem trabalhado nesse mundo e ele é o pai da mentira e ele tem matado, roubado e destruído, quando nós conseguimos chegar ao meio termo de saber que Satanás tem poder, ao mesmo tempo que ele age no meio de nós, nós conseguiremos entender ou enxergar que muitas coisas vêm dele, ele tentando nos atingir de alguma forma para tentar desvirtuar a nossa fé, para tentar nos desestabilizar emocionalmente ou na nossa fé propriamente dita. Em último lugar, aqui no nosso tópico número 2, tópico 2 da nossa lição, o autor vai dizer que a adversidade também pode surgir por meio de intervenção divina. Meus irmãos, nós temos o costume de usar erroneamente aquele texto de Romanos 8:28, quando diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Quando nós olhamos para aquele texto, nós pensamos que Deus fará todas as coisas em nosso favor, quando na verdade, quando nós analisamos desta forma o texto, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e Ele como nosso servo, como nosso escravo. De fato, aquele texto vai dizer para nós que todas as coisas sim contribuem para o nosso bem, mas contribuem para que nós nos pareçamos cada vez mais com Deus, para que nós nos conformemos cada vez mais à sua imagem, para que tudo que nós fazemos na nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes possam ser testadas, provadas, sermos aprovados e assim glorificarmos a Deus através da nossa vida. Alguns exemplos que nós poderíamos trazer em relação a como Deus intervém na história para que fazer de nós cada vez mais criaturas parecidas com Ele, é o fato dele ter trabalhado na vida de Jonas quando ele foi desobediente a Deus. Deus usou a baleia para que Jonas pudesse olhar para Deus novamente e executar a vontade dele. Quando Deus enviou um terremoto, agiu naquela história, na prisão de Paulo ali, para que através daquele terremoto acontecesse a conversão daquele carcereiro. Talvez Paulo pudesse não entender por que aquilo estava acontecendo, mas ele sabia que Deus estava agindo e ele viu claramente depois que o carcereiro foi preso. Ele apenas cantava, ele apenas orava e deixava, porque sabia que Deus estava agindo ali naquela história. O fato também de Deus ter agido de forma a permitir com que o Evangelho, que os apóstolos, que as pessoas da igreja primitiva fossem perseguidas, e essa perseguição serviu para que o Evangelho se espalhasse até os confins da terra. Então são muitas coisas que acontecem e nós não entendemos, mas uma coisa nós precisamos colocar nas nossas cabeças.
de todas essas fontes diversas relacionadas à adversidade. Não nos peguemos pensando no fato de que Deus perdeu o controle da história, mas Deus usa as adversidades para trazer crescimento para cada um de nós. Meus irmãos, no nosso terceiro tópico, o autor vai falar a respeito da adversidade e o seu caráter pedagógico. Lembrando que no primeiro tópico nós falamos sobre a adversidade, como ela é inevitável. No segundo nós falamos a respeito das suas fontes. No terceiro tópico, o autor vai destacar o caráter pedagógico da adversidade. Em um primeiro momento, ele vai falar que na adversidade nós aprendemos que somos pó. Meus irmãos, nós não tínhamos passado por um momento como esse que nós estamos passando agora. Talvez aquele texto de Eclesiastes que fala que nós pensamos muito mais no período de luto do que enquanto nós estamos em vida, nunca fez tão sentido para nós. Para nós poderia ser algo improvável, um vírus microscópico fazer todo o mundo parar e se curvar diante dele. Meus irmãos, é nesse momento em que nós lembramos que nossa esperança deve estar unicamente em Deus. É Deus que sustenta as nossas vidas e nós não sabemos a hora da nossa morte. E outro texto também em Salmo vai dizer que é o homem para que se lembre de nós, ou o filho do homem para que nos visite. Quem somos nós para que Deus se lembre da gente? Mas Deus tem tido misericórdia, Ele tem nos sustentado e Ele é a única pessoa em que nós confiamos. O autor também destaca que é na adversidade que aprendemos que o mal é real. Meus irmãos, uma coisa é fato, nós estamos em um mundo, nós somos carne. Nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos em um corpo que perece. E enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus não voltar e nós formos levados às regiões celestiais para habitarmos juntamente com Cristo, o mundo não deixará de ser mundo, o pecado não deixará de ser pecado, a carne não deixará de ser carne. Meus irmãos, é importante que nós analisemos todas essas circunstâncias, essas três circunstâncias nas nossas vidas, porque a nossa luta é diária e a nossa luta é real contra tudo isso que foi citado aqui. Nós brigamos contra o mundo, nós brigamos contra Satanás, nós brigamos contra nós mesmos, nós brigamos contra o nosso pecado e essa luta é real sim, o mal é real sim e o mal está aí para nos assolar todos os dias, nos afastar do Senhor todos os dias. O autor também destaca que é na adversidade que aprendemos a confiar em Deus. E isso traz à minha mente aquele texto lá de Mateus 6 que vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E talvez esse texto só faça sentido se você ler o início do capítulo, quando vai dizer para você não ficar preocupado com o que você vai beber, com o que você vai comer ou com o que você vai se vestir, porque essas coisas são necessárias. Deus sabe que você necessita de todas essas coisas, então Ele fala: me coloque em primeiro lugar, que todas as coisas que são necessárias para você eu vou suprir. Mas como nós vamos saber se nós de fato confiamos em Deus e a nossa esperança ficará inabalável se nós não passarmos por dificuldades? Como nós vamos saber se nós de fato estamos em Deus, se nós confiamos em Deus enquanto nós não passarmos muitas vezes por aquela ideia de vir faltando algo no nosso salário, de nós recebermos a notícia que nós não receberemos salário ou que nós seremos mandados embora do nosso serviço? Meus irmãos, é na adversidade que nós aprendemos a confiar em Deus, é na adversidade que nós aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, em último lugar, o autor vai dizer que a adversidade nos faz crescer. E nós temos um problema que é muito sério, que é latente em nós. O nosso problema de sermos imediatistas, de nós querermos tudo aqui e agora. E talvez por nós sermos imediatistas, nós não consigamos entender
o caráter pedagógico das adversidades e como Deus faz com que as adversidades contribuam para o nosso crescimento. Como que Ele se aproveita ou como Ele cria muitas vezes situações para nos proporcionar crescimento. E novamente vem à minha mente aquele texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento na fé, para a minha formação em Cristo Jesus. E por não entendermos que a nossa caminhada cristã é uma caminhada longa, árdua, muitas vezes pesada, na qual nós precisaremos renunciar muitas coisas, nós acabamos por não entender por que as coisas pioram a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas a Cristo. Paulo parece que não entendeu como a gente entende, parece que ele foi além do nosso pensamento. E por mais que ele estivesse passando por dificuldades, ele foi capaz de escrever lá em 2 Coríntios 4, 17, quando ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória que não pode ser comparado com nada. Meus irmãos, Paulo não olhava para as coisas da terra, Paulo não olhava para as adversidades, para as circunstâncias. Paulo sabia que tudo isso que estava passando produziria para ele eterno peso de glória e que dizia respeito não às coisas da terra, mas às coisas que estavam do alto, às coisas que eram do alto. Por isso que ele não ligava para nada do que estava acontecendo, pelo contrário, ele se utilizava de tudo aquilo como oportunidade para ele poder testemunhar cada vez mais do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma lição. E eu gostaria de te agradecer por ter ficado aqui comigo até este momento. E eu gostaria de concluir essa lição, a lição de hoje, deixando para você a seguinte reflexão: qual é o valor que as promessas de Deus têm para você nos dias de dificuldade? O que você faz com as promessas de Deus? Como que você aplica ou como você tem aplicado as promessas de Deus para a sua vida nos momentos em que você tem passado dificuldade? Que Deus possa te abençoar. E eu espero você aqui na próxima semana para a nossa lição de número 3. Que Deus te abençoe.